Olá pessoal, eu me chamo Will Barros, eu sou desenhista, arte educador e no nosso bate-papo de hoje eu vou fazer uma indicação que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, mas só depois da vinheta. Vem comigo. Então pessoal, eu tinha dito antes da vinheta que eu ia fazer uma indicação que vocês iam gostar muito, tá? E de fato, hoje eu vou fazer uma indicação de um livro que é muito importante para você que é arte educador, assim como eu sou, para você que também está na Universidade de Artes Visuais, tá? Também para quem está estudando para vestibulares, para concursos e por fim, para todo mundo que tem interesse em estudar esse período da história que é o Renascimento. Então esse material aqui, ele é sobre o Renascimento, é sobre os artistas do Renascimento, tá? E é certeza que vai te ajudar muito a se aprofundar um pouco mais nas vidas e nas obras dos principais artistas do Renascimento cultural. Mas afinal de contas, que livro que é esse, Will? Calma aí que eu vou pegar aqui, ó. Ele está aqui embaixo. Olha só. É esse aqui, ó. Que o livro chama-se Vida dos Artistas, né, que o Vasari escreveu lá no século XVI. Ele começa a escrever esse livro em 1546 e lança em 1550, tá? Esse livro tem 133 biografias, se eu não me engano. Além de outros detalhes como algumas coisas em relação à pintura a óleo, à pintura na madeira, dentre outros assuntos. Olha só, eu vou só te mostrar aqui algumas coisas que esse livro estuda. Olha só, ele vai te falar um pouco da arquitetura dessa época do Renascimento, ele vai te falar um pouco também da escultura dessa época, né? Por exemplo, aqui no capítulo 8, né, da parte de escultura, você tem o seguinte capítulo. Para quem gosta de escultura, vai ser muito interessante, que é o seguinte, ó. O que é escultura? Como são feitas as boas esculturas e que partes elas precisam ter para serem consideradas perfeitas. Então ele te dá um receituário do que você precisa fazer para que você possa fazer uma boa escultura, tá? Olha só que interessante. É claro que isso muda com o passar dos anos, dos séculos, enfim. Mas no contexto do Renascimento, o Vasari te dá uma dica do que precisa ser feito, do que tem que ter uma boa escultura, tá? Então perceba o seguinte, o Vasari ele era pintor e escultor, tá? Então ele tinha uma vivência ali tanto na pintura quanto na escultura, tá? Outra parte interessante é o seguinte, ó, da pintura. Lá no capítulo 15, quando você comprar esse material, você vai ter a chance de ler esse capítulo, tenho certeza disso. Lá no capítulo 15, tá assim, ó, como fazer e conhecer boas pinturas, qual a sua finalidade sobre o desenho e a representação de cenas. Então veja que aqui ele te dá, de novo, uma espécie de receituário de como fazer uma boa pintura, tá? Inclusive considerando a finalidade, né? E ele vai te falar um pouco do desenho, né? De como você monta as cenas, de como você estrutura a sua pintura. Então tem toda essa questão de estrutural. Então é de fato um receituário, né? Aqui no capítulo 17 do livro, ele vai te falar o seguinte, sobre os escorços de baixo para cima e no plano. Ou seja, desenho em perspectiva, é uma perspectiva mais forçada, né? Para quem desenha, sabe que o escorço é uma espécie de perspectiva mais forçada. Então isso ele também vai te falar. Veja, lá no século XVI, de novo, esse livro aqui ele é lançado em 1550, só que é o seguinte, ó, tem muitas coisas que o Vasari fala sobre os pintores, sobre o Da Vinci, sobre Michelangelo e tantos outros, que não são mentiras, mas ele exagera muito, tá? Ele aumenta muito, ele meio que fantasia muito algumas coisas, tá? Não são mentiras, mas ele aumenta muito. Então, você me pergunta, para que estudar um cara que fantasia algumas coisas? Ora, para que você tenha uma outra visão, para que você tenha a visão do primeiro historiador que se debruçou sobre a vida do Da Vinci, por exemplo. Outra questão, pegando de novo o caso do Da Vinci, o Leonardo da Vinci morre em 1519, tá? Quando Da Vinci morre, em 1519, o Vasari era uma criança. Ele tinha 8 anos, portanto ele não chegou a conhecer o Da Vinci, tá? Mesmo que ele tenha nascido em Florença, ele não chegou a conhecer o Da Vinci. Então, as coisas que ele escreve, e perceba que o Da Vinci morre em 1519 e ele escreve esse livro, ele começa a escrever esse livro em 1546, ou seja, mais de 30 anos depois. Então, assim, tudo que
que ele escreve são relatos, né? Ele entrevistou pessoas que tiveram, que conviveram com o Leonardo da Vinci, de fato, né? Então ele vai entrevistar essas pessoas para construir os textos dele. Ou seja, ele não teve contato direto com Da Vinci, tá? Com outros artistas ele até tem, mas com Da Vinci não teve. Então, isso é muito interessante. Aí a gente volta aqui para o livro. Você tem, por exemplo, no capítulo 30, né? Sobre as cenas e as figuras feitas com mosaico nos pisos, a imitação do trabalho em claro escuro. Então, você tem um manual de pintura, você tem um manual de escultura, né? E você tem todas as biografias. Eu vou tomar a liberdade de ler para você o começo da biografia do Da Vinci. Olha só que coisa interessante. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha só. O Da Vinci. Olha só, gente, só um pouco dele, tá? 40 aqui. Olha o que ele fala do Da Vinci no começo dessa biografia. Por isso que eu te falo o seguinte, né? Que, obviamente, é interessante conhecer a visão que o Vasari tinha do Da Vinci. Olha só. Muitas vezes são imensos os dons que, por influxos celestes, chovem naturalmente sobre alguns corpos humanos. Outras vezes, de modo sobrenatural, em um só corpo se aglomeram superabundantemente beleza, graça e virtude, de tal maneira que, para onde quer que ele se volte, todas as suas ações são tão divinas que, deixando para trás todos os outros homens, se dão a conhecer como coisas prodigalizadas por Deus e não conquistada pela arte humana. Ou seja, ele dá um caráter divino ao Leonardo da Vinci. Veja, né, ele dá um caráter divino. E ele faz isso com outros artistas também. Bom, então assim, é um livro fundamental para quem quer estudar artes, para quem tem interesse em se aprofundar no estudo do Renascimento. Claro que assim, eu vou te dar mais uma dica dentro dessa dica sobre um artista que eu estudo bastante, que é esse aqui. Eu estudo muito o Da Vinci, então eu li essa biografia que eu estou te indicando aqui do Vasari, e eu li essa aqui, do Da Vinci, que é uma biografia mais moderna, tá? Então você pode comparar as duas, tá? É muito interessante. Mas voltando ao nosso livro de hoje, então é um livro muito bonito, tá? Editora Martins Fontes. É um livro que tem cerca de 800 páginas, um pouco mais que isso, provavelmente. Outra coisa interessante que eu me enganei, inclusive, é o seguinte: esse livro ele não tem imagens. Ele não tem imagens, tá? Ele só tem texto. Só texto. Então, se você gosta de ler, ok. Se você não gosta tanto, aí complica um pouco, porque ele não tem imagem, é só texto. Outra coisa, as letras, elas são pequenas. Olha só, vou te mostrar aqui, Elas são pequenas, Então, dá bastante trabalho de ler. Para ler dá bastante trabalho, porque não tem imagem e as letras são pequenas. Mas olha só, super bonito. Aqui mais uma vez te mostrando a capa. Aqui, é a lombada, tá? Olha só. Então pessoal, essa foi a minha indicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de ir embora, eu vou te pedir um pequeno favorzinho. Eu vou te pedir que assista 3 vídeos deste canal aqui. Se no final dos 3 você gostou, eu peço a sua inscrição, porque isso vai ajudar a fazer com que esse projeto alcance mais pessoas, tá? Se você não gostar, não tem problema, tranquilo, acontece. Mas se você gostar, eu peço a tua inscrição. E eu peço mais, que se você gostar, além da tua inscrição, que você compartilhe com seus amigos, para que esse projeto alcance mais pessoas, tá? Então, essa é a minha dica de hoje, vale muito a pena, é um investimento muito bom, e eu espero que você vá buscar, que você leia. E se você já leu, deixa aqui, nos comentários, que eu vou fazer questão de ler, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau, pessoal.